Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca da corrupção brasileira. Sim, a corrupção brasileira não é algo exclusivo da gente. Nós somos bons nisso, né? Quando a gente olha para o governo do PT, Petrolão, Mensalão e o que é feito, e as rachadinhas e tudo que a gente imaginar, não é uma coisa exclusiva da gente. Não. Por mais estranho que pareça, corrupção é algo que se demanda desde os primórdios da humanidade. E quando a gente estuda sobre o Império Romano, como que é o que eu tenho estudado nos últimos dias, meses, uma coisa eu percebi sobre um dos porquês a corrupção acontecer. Quanto maior é um estado, um país, mais fácil é de você corrompê-lo. É mais difícil de proteger, é mais difícil de você administrar e é mais fácil de você ser corrompido, de corromper esse Estado. Então, por exemplo, um dos problemas que o Brasil enfrenta de corrupção não é moral, não é religioso, não tem nada a ver com isso, mas sim porque o nosso Estado é muito grande, o país. Aí ele necessita de uma burocracia e a burocracia é a porta da entrada para a corrupção, porque você tem um mercado que pode ser corrompido. Né? Então, e fica difícil proteger as fronteiras. Então, foi o que aconteceu com o Império Romano. De acordo com que o Império Romano foi crescendo, a cidade de Roma começou com uma cidade pequena, aí ela meio que houve treta com os sabinos, houve treta com os italianos, houve treta com os latinos, houve treta com os sanitas, etruscos, e depois com os cartaginenses, com os gregos, e aí eles foram crescendo e o império foi se tornando muito grande. Chegaram na Ásia, norte da África, norte da Índia, Egito, né? Chegaram até na Inglaterra. A extensão do império foi muito grande. Quanto maior ele ficava, muito mais fácil era de você corrompê-lo. E a história do Brasil não é diferente. Eu não estou dizendo que se o Brasil fosse um país desse tamanho, ele não seria, deixaria de ser corrupto, mas seria muito mais fácil de você administrar. Imagine assim, você tá puto com o presidente, você quer fazer um impeachment com o presidente. Você tem que ir até Brasília bater na porta do presidente. De qualquer lugar que você saia do Brasil, chegar até Brasília é horrível. Se você chega de avião, aí você vai despender muito dinheiro, porque a passagem tá cara. Você ir de carro é muito demorado, porque as estradas são horríveis. E quando você chega lá, você chega numa terra estranha, numa terra esquisita, né? Um estado, uma cidade que foi projetada para você não fazer revolução, para você não bater de frente com o governo. Saiba, porque Brasília foi feita por isso. Né? Foi criada para proteger corrupto. Brasília é uma cidade projetada para proteger corrupto. Entenda isso. Então, o que acontece? Se houvesse independência dos 26 estados brasileiros, por exemplo, se eu tivesse puto com o meu presidente, era só ir na capital. No caso São Paulo aqui, fica 100 quilômetros aqui. Pega um busão aqui, bato lá na porta, lá cola todo mundo lá e acabou. Então é muito mais fácil a gente cobrar e é muito mais fácil administrar um estado menor. Não é à toa que o Brasil é dividido em 26 estados menores. Né? O Brasil é dividido por quê? Porque é mais fácil de administrar. Então você tem um representante nacional e você tem os representantes estaduais para respeitar as regiões. Né? Então assim, só que qual que é mais fácil? Você corromper um presidente ou 26 governadores? E aí, por exemplo, o governador não é o poder supremo do estado, é o presidente. Mas o presidente também não consegue atuar em todos os 26 estados. Como é que fica? Então fica essa briga de poder. Não que necessariamente ocorra, mas eu estou dizendo que essa administração ela se torna muito penosa. É mais político para você bancar. Nesse caso, você tem que manter dois políticos. Se o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado da Bahia fosse independente, o governador seria o poder supremo, o presidente máximo. Então você não precisaria pagar um presidente. Então já corta os gastos de presidente. Nós temos que bancar deputados nacionais, federais e deputados estaduais. A gente já cortaria os deputados federais.
dessa lista. Então, olha o quanto que a gente já economizaria da máquina estatal, né? Um detalhe, nós poderíamos colocar leis próprias. No caso, o estado de São Paulo ou o estado da Bahia não pode colocar, por exemplo, pena de morte para traficante, né? Não pode colocar. Não pode. Saiba disso, não pode. Então seria até interessante que cada estado tivesse mais autonomia, como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América Estados Unidos da América porque os estados são independentes, mas todos eles respeitam a Constituição, respeitam o presidente. No nosso caso, não. A gente vive um presidencialismo em que a gente é chamado de federação, mas de federação a gente não tem nada. Então, o governador não está numa coisa suprema, a gente precisa de deputados federais, senadores, a gente precisa de... Sendo que, se o meu próprio estado se gerisse, porque você olha para São Paulo, Rio de Janeiro, são estados que podem se gerir. Minas Gerais, a gente não precisaria responder a um estado maior. Não há porquê disso. Mas, o que acontece? Pelo Brasil ser muito grande, ele precisa ser dividido, ele precisa ser burocrático, ele precisa ser pesado. E com isso, gera corrupção. Aí você junta com a nossa vontade de ser honesto, pelo amor de Deus, você vai chegar e dar no que dá. E aí a gente elege um presidiário, né? Um ex-presidiário à presidência, né? Ajudado pelo Bolsonaro a sair, né? Então, o Bolsonaro ajudou o Lula a sair da cadeia e aí ele virou presidente. Parabéns. Brasil, seja muito bem-vindo, né? Então, essa é uma das coisas que eu observo, por exemplo, estudando história. De achar, essa treta política que... Cara, sempre existiu. Sempre existiu. E não vai mudar. Não vai mudar. É isso. Um abraço, tamo junto e fui.